Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Análise das demonstrações contábeis, videoaula 7, de quocientes de rotação ou de giro e de prazos médios. Aula essa destinada a você, que é aluno universitário, especialmente dos cursos de administração, ciências contábeis e economia, para você que está se preparando para um concurso público e para você que quer aprimorar seus conhecimentos nessa área. Vamos lá, a nossa agenda. Então, é a importância vital que a gente conheça os quocientes de rotação e giro de prazo médios. Para isso, eu preciso conhecer rotação de clientes, prazo médio de vencimento de vendas, rotação de estoque, prazo médio de rotação de estoque, prazo médio, rotação de fornecedores, prazo médio de pagamento de compras, ciclo operacional e ciclo financeiro de suma importância para o seu dia. Gestão desse vídeo, dessa série, desse slide, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, é importante que mais pessoas participem desse canal. E qualquer dúvida, mande para o meu e-mail, que terei imenso prazer em atender. Vamos ao nosso próximo trecho. Análise por quociente, principalmente quociente de rotação de giro, eles são utilizados para medir a velocidade, tanto de recebimento de clientes, de estoque, como de pagamento de fornecedores. É de suma importância para a empresa saber como está o recebimento daquilo que ele vende a prazo, né? 30, 60, 90. E o perfil, evidentemente, desse ponto de receber é importante. O estoque também é de importância vital, que a gente saiba quais os produtos têm mais saída, qual a velocidade que ele está entrando na empresa, ele está saindo, né? Em um supermercado, o produto está chegando na gôndola e está saindo. Que velocidade é essa? Né? Quantos giros acontece por semana, por dia, naquele produto? Né? Pagamentos a fornecedores também. O perfil do pagamento a fornecedores, aquilo que eu tenho para prazo, também é de suma importância. Então, tanto esse médio de clientes, quanto estoque, quanto pagamento a fornecedores, no caso, é de suma importância que nós conheçamos a velocidade, seus prazos médios e sociais. Ok? Vamos lá, rotação de clientes e prazo médio de recebimento é uma coisa importantíssima. Né? Então, quando você vende, de modo geral, você está fazendo lançamentos contábeis, a empresa faz na conta vai receber, o duplicado vai receber, ou a conta de clientes, como queira chamar, o nome que você queira dar. Isso tem uma associação muito grande com o prazo médio de recebimento. Então, quando você vende a prazo, você tem a expectativa de receber de acordo com o seu perfil, o seu quanto vai receber. Se você vende a 30, 60 e 90, então você já sabe que você vai receber parcelas de 30, 60 e 90. E assim por diante. E é uma alimentação constante nas vendas. Então, esse prazo médio é importante para saber como o comportamento desse documento vai receber está ocorrendo na empresa. Né? Então, quanto a empresa terá que esperar para receber o seu duplicado? Esse quanto vai receber, cada vez que um cliente paga, né? Ele comprou a prazo, está caindo no caixa da empresa. Cai no caixa da empresa. Né? A importância vital cai no caixa da empresa. E aí, esse volume de investimentos que você faz no caso de receber, na verdade, eu posso dizer de uma maneira bem simples, você trocou um produto, você vem no indústria do comércio por, evidentemente, dinheiro para receber agora ou no futuro. Então, esse volume de investimento que você receber, que é aquilo a prazo, que você vendeu, a parte a prazo, é determinada pelo prazo médio de recebimento de venda. É de suma importância esse prazo médio. E esse prazo médio ele serve muito para você fazer uma análise da política de vendas, né? Ou uma reanálise da sua política de vendas. Então, é uma importância vital você saber o perfil desse meu ponto de receber para saber exatamente como está essa minha política de vendas. Né? Basicamente, aqui você tem o esquema básico que mostra a relação entre vendas quando eu receber prazo médio e caixa, né? O pagamento que o cliente desembolsa no seu caixa e vai. Tá? Então, a rotação de clientes é uma fórmula bastante simples. Eu pegar o saldo inicial de contas a receber, ou de clientes, ou de duplicados a receber, como você queira chamar, mais as vendas a prazo, menos o saldo final de contas a receber, dividido pela média de clientes. É bem provável o seguinte, se o contas a receber inicial e final for muito próximo, praticamente você só trabalha com vendas a prazo, né? Os valores das vendas a prazo. Aí você pode considerar um período, que pode ser um semestre, um mês, um ano, e assim por diante, né? Então, o saldo inicial do cliente, o quanto receber, ou do caso receber, saldo final, a média de clientes,
E se eu pegar a expressão saldo inicial de contas receber mais vendas no saldo final, na verdade eu tenho as vendas a prazo recebidas durante o ano, ou durante o período que você está considerando. Né? Se eu estou considerando o ano, esse saldo inicial de contas receber, na verdade, é o saldo final do balanço do ano anterior. Né? Então, esse é o saldo inicial. E o saldo final será o saldo final, ou do trimestre, ou do semestre, ou do ano, como você queira considerar na sua análise. Para esclarecer bastante, é importante o exemplo que eu chamo sempre exemplo de assimilação. Então, vamos supor que o meu contas a receber seja 350 mil, saldo inicial, saldo final 250 mil. Eu vendi a prazo no ano 2020 800 mil. A minha média de clientes aí seria pegar 350 mais 250, seria 300 mil. Né? 300 mil. E aí, eu aplicar a forma 350 mil mais 800 menos 250 mil, 300 mil, dividido por 3. O que quer dizer esse 3, né? Índice 3, né? A empresa realizou, em média, 3 vendas a prazo completo, ou seja, vendeu a prazo e recebeu as respectivas vendas, em média, 3 vezes por ano. Então, o contas a receber está se comportando de uma maneira correta, né? Porque se eu estou vendendo, por exemplo, a prazo de 3 meses e os cálculos comprovam que eu estou recebendo em 3 vezes, quer dizer que todos os meus clientes estão pagando de dívida. Né? Na verdade, é uma garantia que eu tenho que a maioria dos clientes estão pagando em dívida. Né? Essa rotação, ela dá coisa importante. Mas eu não posso me esquecer muito do seguinte: devoluções, abatimentos e descontos incondicionais devem ser deduzidos das vendas a prazo. Então, tudo aquilo que eu vendi, por acaso teve devolução, abatimento e descontos incondicionais, eu tenho que deduzir das vendas a prazo. Né? Importância vital. E, evidentemente, que esse RC, como eu disse no início, pode ser vendas a prazo sob média de clientes, caso você tenha o saldo inicial muito próximo do saldo final. Porque você tem 350 mil, saldo inicial, e aqui 347 mil, 348 mil, basicamente são iguais, né? Muito próximo do outro, então bastaria usar vendas a prazo, que já seria muito bem aproximado na rotação de clientes. O prazo médio de recebimento de vendas, eu pegar os 360, eu considero um ano, né, 360 mil, e dividir pelo RC, que a gente calculou, que é a rotação de clientes. Então, no exemplo anterior, a rotação de clientes é 3. Né? Então, a gente tem que, se eu pegar 360 por 3, dá 120 dias. Ou seja, a cada 120 dias, em média, a empresa realiza uma venda a prazo completo, ou seja, vendeu a prazo e recebeu dos seus clientes a cada 120 dias, em média. Quer dizer, se ela está vendendo tudo a prazo, né, em 120 dias, 30, 60, 90, ou seja, 4 parcelas, né? Então você começa a perceber que ela está se comportando corretamente. Quer dizer, a cada 120 dias está sendo comprovado pelos números que estão no balanço que a empresa está recebendo aquelas vendas que fez a prazo. Né? Outro índice importante é com relação ao estoque. Né? Como é que o estoque se comporta? Né? Quais são os produtos que você tem mais saída? Então, também nós temos rotação do estoque. A rotação do estoque é uma fórmula bem simples, eu vou pegar o CMV, custo da mercadoria vendida, ou CPV, custo do produto vendido, se for uma indústria, né? Dividir pelo estoque médio. E o custo da mercadoria vendida seria o estoque inicial, mais compra menos estoque final. Né? Então, o estoque médio seria o estoque inicial mais final, dividido por 2. Mais uma vez, a gente disse, se o estoque inicial é muito próximo do final, você só está trabalhando praticamente com compra. Né? Exemplo da assimilação, você tem um CMV de 100 mil, um estoque inicial de 50, um estoque final de 30, né? E você tem um estoque médio aí de 40, né? E aí a rotação seria 100 dividido por 40, né? 100 mil dividido por 40 dá 2,5, né? Então, essa aqui é a rotação. Então, tem um giro de 2,5, né? Mas a interpretação é a mesma do outro, né? Essa é em relação agora ao estoque. O prazo médio de estoque nada mais é do que também eu pegar 360 e dividir por RE. Ou 360 sobre CMV vezes estoque médio. Aí eu peguei o valor correspondente ao RE, a rotação do estoque, coloquei aqui. Então dá 360 sobre CMV dividido pelo estoque médio.
Isso aí é interessante porque eu fiz isso, porque para mostrar que isso aqui, 360 dividido pelo CMV, ou seja, o custo da mercadoria vendida ou produto vendido, como queira chamar, quanto a empresa vende por dia a preço de custo, né? O CMV é o preço de custo, né? Igual ao preço de custo, né? Então, quanto é que ela vende por dia a preço de custo? E aí, exemplo de assimilação, se eu tiver um RE de 2,5, quer dizer, observe que eu estou aproveitando o mesmo exemplo, continuando, né? Calculei a rotação de estoque e agora estou calculando o prazo médio de rotação de estoque. Então, é 360 por 2,5 dá 144 dias. O que quer dizer isso? A cada 144 dias, em média, a empresa renova todo o seu estoque, ou seja, vendeu todo o estoque e comprou mais mercadorias para ela, né? Se for a indústria, é a alimentação da produção no estoque da indústria, né? Porque quando eu penso em indústria, tem que pensar em matéria-prima, produtos complementares, assim por diante. Depois, esses produtos vão para essas mercadorias ou materiais vão para a produção, produz e depois é que volta para o estoque para a venda, né? Se eu pensar na indústria é assim. Mas é o mesmo conceito, né? Eu poderia calcular a rotação de uma matéria-prima, para saber de quanto tempo a matéria-prima está saindo para estoque, ou seja, saber como o meu estoque está sendo usado, com que velocidade ele está sendo usado, e o prazo médio de renovação de estoque, no caso de matéria-prima. Eu poderia fazer para qualquer tipo de material secundário e assim por dentro. Os conceitos são os mesmos, né? Apenas aqui, estou tratando o comércio, por isso que eu tenho CMV, mas eu podia tratar como CPV, custo de produtos vendidos, né? Então, basicamente, 144 dias. Já com relação ao prazo médio de rotação de estoque, seria, eu tenho que preocupar que isso aqui é quanto a empresa vende por dia, mas eu tenho isso que eu falei, né? No comércio representa o tempo médio de estocagem de mercadorias. E na indústria representa o tempo médio de estocagem de produção e de estocagem de produtos prontos para venda. Aquilo que na minha indústria produz é produtos prontos para venda. E que de uma maneira assim até estranha para o nosso vocabulário se chama de produtos acabados, né? O conceito de acabado aí é concluído, prontos para venda, certo? Então eu gosto muito de chamar produtos prontos para venda, ou seja, produtos disponíveis para venda na indústria e assim por diante. Uma maneira mais aderente à realidade que é, né? Então aí você tem o prazo médio de rotação de estoque, volta a dizer, você pode utilizar isso para matéria-prima, material secundário e assim por diante, né? Rotação de fornecedores. Então, nós vimos duas contas importantes, que foi a conta do cliente e a conta de estoque. Agora nós vamos ver fornecedores, esse trio virado aí, né? Também é muito similar à de cliente, né? Sendo que aí é contas a pagar, né? Fornecedor inicial, fornecedor final, contas a prazo, média de fornecedor. Observe que esta forma tem uma similaridade muito grande com aquela de clientes. Lá em clientes, aqui saldo inicial de cliente, saldo final, vendas a prazo e média de clientes. É muito simples. Então, aí está o saldo inicial, a média de fornecedores, compras a prazo. Então, quando eu pego essa expressão, saldo inicial de fornecedores, mais compras a prazo, né, de saldo final, na verdade, eu estou vendo compras a prazo paga durante o ano. Estou considerando o ano como referência. Mas poderia ser um semestre, um trimestre e assim por diante, né? Então, é a importância vital. Mais uma vez, a gente ressalta, se você tiver um saldo inicial muito próximo do final, praticamente você está trabalhando diretamente com contas a prazo. Lembrando também, né, que o saldo inicial de fornecedores, se eu estou trabalhando com 2 anos, o saldo inicial é o saldo final do ano anterior. Se eu estivesse em 2020 e 2020, o saldo inicial de 2021 seria o saldo final de 2020, né? E assim por aí. E o saldo final seria ou o saldo final do bimestre, trimestre, semestre ou do ano, né? Mais uma vez, um exemplo de assimilação importante, né? Se eu tenho aqui o saldo 350, o saldo final de fornecedor de 250, compras, né? Em 2012, por exemplo, né, seria 800 mil. Então, a média de fornecedores, né, seria 350, 250, seria 300. Então, eu teria uma rotação de fornecedores de 3, né? Isso quer dizer o quê? A empresa realizou, em média, 3 compras a prazo, ou seja, comprou a prazo e pagou as respectivas compras, em média, 3 vezes ao ano. Né? É importância vital a gente ter isso em mente, né? Você veja que a rotação de fornecedores, como nós vimos lá em cliente, ela assume importância também para eu calcular o prazo médio de pagamento das minhas compras, né?
Lembrando, não se esqueça que devoluções, abatimentos de descontos incondicionais devem ser deduzidos das minhas contas a prazo. Isso aqui é importância vital. E se você tiver aí uma proximidade muito grande, como eu disse, entre saldo inicial e final, na verdade você está dividindo diretamente compras a prazo com média de fornecedores, e aí você tem a sua rotação de fornecedores. Quem, evidentemente, aprendeu rapidamente lá a parte de clientes, você veja que é muito similar em relação a fornecedores, só que a conta agora é do passivo. Lá era a conta do ativo, aí é uma conta do passivo. Prazo médio de pagamento de compras, você vai pegar o 360, que eu estou considerando um ano, mas se pudesse no semestre, e assim por dentro, no período que eu considere, e divide pelo RF. Então, com base no exemplo anterior, nós temos uma rotação de fornecedores de 3, aí nós temos aqui 360 por 3, dá 120 dias. Isso quer dizer que a cada 120 dias, em média, a empresa realiza uma compra a prazo completa, ou seja, comprou a prazo e pagou a seus fornecedores a cada 120 dias, em média. Se ela está comprando a prazo e está pagando 4 meses, quer dizer, esse indicador mostra que está acontecendo corretamente. Quer dizer, o meu perfil de contas, no caso, contas a pagar, fornecedor, está se comportando de acordo com como eu previ. E aí nós temos esses 3 grandes prazos que nós vemos aí. Prazo médio de recebimento de vendas, prazo médio de pagamento de compras e prazo médio de rotação de estoque. Esses 3 prazos eles são de suma importância para o cálculo de 2 ciclos. Ciclo operacional e ciclo financeiro ou de caixa. Alguns chamam ciclo de caixa, outros chamam ciclo financeiro, mas é a mesma coisa. Vamos ver o que é que vem a ser o ciclo operacional. A empresa compra, a empresa vende e a empresa recebe. Então, vamos tratar com o comércio. Ou para a indústria, você vai ter algum detalhe aí que, na verdade, você entra aí nesse circuito aí, a produção. A compra, produz para depois vender. Que vai ficar mais simples, não é? Compra, vende e recebe. Então, o prazo médio de recebimento de venda está aqui, entre a venda e o recebimento. E o prazo médio de rotação do meu estoque está entre a compra e a venda. Quanto tempo, ou de quanto em quanto tempo os produtos estão sendo vendidos, E aqui de quanto em quanto tempo eu estou vendendo e recebendo, Entendeu? Esses 2 prazos. Se eu somar o prazo médio de rotação do estoque, o prazo médio de recebimento de venda, me dá exatamente o ciclo operacional da empresa. Como está se comportando esse ciclo operacional, Exemplo para assimilação, que é de importância vital. Com base nos dados anteriores, teremos o quê? Prazo médio de rotação do estoque, que eu visto lá, 144 dias, no exemplo, Estou continuando o exemplo, Vai ser o mesmo exemplo abrangendo tudo. E o prazo médio de recebimento de venda é 120 dias. E daí eu tiro que meu ciclo operacional é 144 mais 120, ou seja, 264 dias, 264 dias é o meu ciclo operacional, ou seja, o prazo médio de rotação do estoque e o prazo médio de recebimento de É de importância vital que toda empresa ela quer que esse ciclo operacional seja o menor possível, ou seja, entre comprar, vender e receber, tudo ocorra bastante rápido. Isso é que é o importante. E aí a gente tem agora o ciclo de caixa, o ciclo financeiro. Eu compro, eu vendo e eu recebo. Mas, olha, paralelo a isso, tem uma coisa importante. Isso aqui é o ciclo operacional, entendeu? Então, eu compro e eu pago. Observe, aqui em cima nós calculamos o ciclo operacional e aqui embaixo nós temos o ciclo de pagamento de compras. Eu compro e pago. Eu comprei, estoquei, vendi e recebi. Aqui eu comprei e tive que pagar. Então, você veja que tem que ter um sincronismo, alguma coisa que seja salutar para a empresa, entre eu receber e eu pagar aquilo que eu comprei. E aí, o ciclo financeiro nada mais é do ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de compra, que é exatamente o que a gente chama de ciclo financeiro ou ciclo de caixa. Sendo que o ciclo operacional, como nós vimos no slide anterior, é prazo médio de rotação do estoque e prazo médio de recebimento de vendas. E então tem 2 situações importantes a serem analisadas. A primeira é a situação desfavorável e a segunda a situação favorável. Vamos ver aqui 2 situações. Vamos ver logo a situação desfavorável. Eu compro, eu vendo e eu recebo.
Aqui abaixo, eu compro e eu pago. Ó, observe que nesse caso aqui eu estou comprando e vendendo, e comprando e pagando, e eu estou pagando antes de receber. Se eu considerar o único produto que eu estou vendendo, né? Eu compro, vendo e recebo, mas eu tenho que pagar ele antes de receber. Tá? Então, você observa que eu tenho que ter capital de giro, né, para bancar isso. Eu tenho que pagar a minha compra antes de receber, né, essa situação. Então, aqui eu tenho um prazo médio, vamos supor, de 100 dias. Aqui eu tenho um prazo médio de recebimento de vendas de 48 dias e eu tenho um prazo médio de pagamento de compra de 120 dias. Observe que eu estou defasado em 28 dias, que é este mais este menos este. 148 menos 120, 28 dias defasados. Quer dizer, 28 dias após eu pagar, isso está dizendo é que eu vou receber aquilo que eu vendi. Né? Então, exemplo dessa simulação. Suponha que o prazo médio é 100 dias, o PMR é 48 dias, então é bastante rápido, e o prazo médio de pagamento de compras é 120 dias. Né? Então, na verdade, eu tenho um ciclo operacional de 148, e daí eu tenho meu ciclo financeiro, que é 148, que é exatamente o meu prazo médio, né? Levei em consideração, que é o ciclo operacional, quer dizer, PMR é 100 mais PMRV de 48, 148, menos os 120 dias, que foi o prazo médio de pagamento. Então, dá uma defasagem de 28 dias. Né? Quando ele dá positivo, é ruim para a empresa. Na verdade, a empresa está esperando 28 dias para receber após o pagamento aquilo que comprou. Né? Então, a empresa paga seus fornecedores, em média, 120 dias após as compras, mas somente recebe dos seus clientes 148 dias após essas mesmas compras. Né? Há uma defasagem negativa de 28 dias. Então, aí dizemos que o ciclo financeiro é uma condição desfavorável, situação desfavorável. Né? Então, esse é o primeiro caso que nós estudamos. Então, se tem uma defasagem de 28, toda vez que você calcular esse número aqui for 28, o positivo é porque ele é desfavorável. Eu estou pagando antes de receber, porque a fórmula é ciclo operacional menos prazo médio de pagamento de compra. Né? Vamos ver agora a situação favorável, como é que seria. Né? Eu comprei, vendi exatamente igual a 100 dias do PMRE, aqui estou recebendo rápido, né? Prazo médio de vendas, e agora eu tenho um prazo médio de pagamento de compra de 160 dias. Então, eu vou, evidentemente, ter uma folga, né? Na verdade, eu estou pagando aqui, entendeu? Estou pagando após receber, né? Então, eu tenho 160. Então, 100 mais 128 para 160, me sobra aqui 12 dias, né? Então, na verdade, eu tenho 12 dias, só pago as minhas compras 12 dias após, em média, receber, né? E aí nós temos um exemplo. Suponha que o PMR é 100 e PMD 48, como nós estávamos fixando, né? E o PMC agora é 160 dias, prazo médio de pagamento de compras. Então, na verdade, eu tenho 148, se eu aplicar a fórmula, vai dar menos 12 dias. Então, voltando, toda vez que der negativo o ciclo financeiro de caixa, é porque é uma situação favorável. Nesse caso específico, eu estou pagando 12 dias após vender aquilo que comprei. Né? Eu comprei, vendo, depois de 12 dias eu estou pagando em média. Né? Então, considere uma compra, você pode considerar a média das compras que estão acontecendo. Então, a empresa paga seus fornecedores, em média, 120 dias após as compras. Mas somente recebe de seus clientes 140 dias após as mesmas compras. Ou seja, há uma defasagem positiva de 12 dias. Positiva porque é uma situação favorável. Né? Embora o resultado seja negativo, a gente interpreta isso que é alguma coisa que foi além da minha venda. Né? Eu paguei, eu comprei, vendi, recebi, depois que eu paguei o que eu comprei. Né? Uma situação muito boa para a empresa. Todas as empresas, evidentemente, perseguem ou praticam negociações de tal maneira que a situação sempre seja favorável, né? Na maioria dos seus produtos, ok? Então, se você gostou desta aula, nós tratamos de alguns assuntos importantes. Clientes, cotação de clientes, prazo médio de recebimento de vendas, fornecedores, cotação de fornecedores, prazo médio de pagamento de compras, estoque, cotação de estoque, prazo médio de rotação de estoque, e duas coisas importantíssimas, o ciclo operacional e o ciclo financeiro, ou de caixa. Então, para nós entendermos
evidentemente, com o comportamento do cliente, fornecedor e tudo mais, é de suma importância para eu calcular o meu ciclo operacional e o meu ciclo financeiro, aquilo que indica como a empresa se comporta a nível de suas compras e, evidentemente, das suas vendas e o pagamento de suas compras, né? E também apresentamos em cada item tratado o exercício de assimilação. Isso é muito importante, ok? Se você gostou desta aula, deixe seu like, se inscreva, divulgue nas suas redes sociais ou deixe uma mensagem ou no próprio canal, você pode ir lá no YouTube, tem a área de mensagem, ou manda uma mensagem para mim através do meu e-mail, minha@gmail.com, né? Agradeço desde já a participação de vocês, espero contar com vocês em uma próxima videoaula. E até breve.